Fique agora com Fala Aí, com o Dr. Jairo Bauer. E olha só a dúvida do Breno. Doutor, usar cueca muito apertada o dia todo faz mal para a saúde? Pode comprometer a fertilidade? Breno, o uso de cueca muito apertada, além de ser desconfortável, ela acaba restringindo um mecanismo muito importante de controle da temperatura dos testículos que é feito pelo nosso próprio corpo. O que acontece? A gente tem músculos ali na região do saco escrotal que aproximam ou afastam os testículos do nosso corpo de acordo com a temperatura externa. Se a temperatura externa está muito alta, há uma tendência dos testículos se afastarem do corpo, ficarem mais baixos, e quando a temperatura está muito baixa, há uma tendência dos testículos serem trazidos para mais perto do corpo por essa movimentação da bolsa escrotal. Isso acontece porque a temperatura ideal para a saúde dos testículos e dos espermatozoides está aí cerca de 2, 3 graus abaixo da temperatura corporal. Com esse mecanismo, então, há uma regulação dessa temperatura um pouco mais baixa. Se a pessoa usa a cueca apertada o tempo inteiro, ela perde essa regulação. Então, a minha recomendação, ao chegar em casa, tira a cueca, fica com uma cueca mais larga, fica de bermuda, dorme sem cueca, isso tudo facilita essa compensação. E, na medida do possível, se você puder usar uma cueca um pouquinho menos apertada, a sua saúde também agradece e o seu conforto também. Boa sorte! Tá com alguma dúvida? Então escreve para o nosso Instagram, @JairoBauerOficial, ou ainda para o nosso site, drjairo.com.br. É isso aí. Você ouviu Fala Aí, com o Dr. Jairo Bauer. Fique agora com Fala Aí, com o Dr. Jairo Bauer. E olha só a dúvida da Beatriz. Doutor, eu ganhei peso na pandemia e não consigo mudar isso. O que eu faço? Beatriz, o que pode estar acontecendo com você é o seguinte. Na verdade, é uma coisa que aconteceu com muita gente durante a pandemia. A gente ficou mais tempo em casa, a gente ficou mais ansioso, a gente ficou mais estressado, a gente ficou mais tenso. E aí, qual é a compensação para isso? Comida. Muita gente vai para a geladeira, assalta a geladeira algumas vezes ao longo do dia, muitas vezes preferindo alimentos mais gordurosos ou mais calóricos. Acontece que esses alimentos mais calóricos podem levar a um acúmulo de peso, principalmente se a atividade física da gente não está compensando. E o que aconteceu na pandemia? As pessoas passaram a fazer menos atividade física em função das restrições de deslocamento, as medidas de isolamento social. Isso tudo desestimulou ou até impediu as pessoas de manterem a sua rotina de atividade física. O ideal seria que você conseguisse controlar um pouco melhor a sua alimentação e tivesse uma rotina em que você conseguisse fazer atividade física com uma frequência e até uma intensidade um pouquinho maior. E se você está tendo dificuldade de fazer isso sozinha, procure ajuda então de um especialista em nutrição ou de um especialista em atividades físicas. É isso aí. Tá com alguma dúvida? Então escreve para o nosso Instagram, @JairoBauerOficial, ou ainda para o nosso site, drjairo.com.br. É isso aí. Você ouviu Fala Aí, com o Dr. Jairo Bauer. Fique agora com Fala Aí, com o Dr. Jairo Bauer. E olha só a dúvida da Lia. Doutor, minha filha de 8 anos começou a se desenvolver mais rápido na pandemia. Tem explicação? Olha só, Lia, a tua pergunta é muito boa e ela mostra pra gente uma questão que realmente tem preocupado alguns especialistas. A questão do aumento dos casos da puberdade precoce durante a pandemia. A gente já vinha assistindo a um aumento importante da puberdade precoce nas últimas gerações. Mas alguns trabalhos apontam que a pandemia pode estar contribuindo para uma antecipação ainda maior da puberdade. A gente fala de puberdade precoce quando os primeiros sinais dessa puberdade começam a aparecer nas meninas antes dos 8 anos de idade e nos meninos antes dos 9 anos de idade. E o que pode estar fazendo com que as meninas tenham uma antecipação da puberdade aí durante a pandemia? Vários fatores. Sobrepeso e obesidade, né? As crianças
estão mais sedentárias, mudaram a dieta. Outro fator que tem sido apontado é maior tempo do uso de telas. Alguns estudos apontam que o uso mais frequente e por mais tempo de eletrônicos, de telas, produz estímulos que pode ter um impacto também na antecipação da puberdade. A minha orientação é que você procure o pediatra ou um endocrinologista para que ele faça uma avaliação da sua filha e eventualmente proponha algumas medidas que mudem a rotina dela ou até talvez o uso de alguns bloqueadores hormonais. Mas isso é um papo para você ter com o médico, tá bom? É isso aí. Tá com alguma dúvida? Então escreve pro nosso Instagram, @JairoBauerOficial, ou ainda pro nosso site, doutorjairo.com.br. É isso aí. Você ouviu Fala Aí, com o Dr. Jairo Bauer. Fique agora com Fala Aí, com o Dr. Jairo Bauer. E olha só a dúvida da Silvana. Doutor, você acha que eu consigo parar de fumar por conta própria? Meu noivo odeia que eu fume dentro de casa. Silvana, você falou que teu noivo odeia que você fume. Esse já é um bom estímulo para você parar de fumar. E mais, ele odeia que você fume dentro de casa. Então seria importante que mesmo que você não consiga parar de fumar, que você evite fumar dentro de casa em ambientes fechados. Além do que, você sabe que mesmo os fumantes passivos podem ter impactos na sua saúde se convivem com alguém que fuma diariamente. Silvana, muita gente tenta parar por conta própria e não consegue. Os especialistas dizem pra gente que de 1 a 2% das pessoas que tentam parar por conta própria sem usar nenhum tipo de recurso conseguem. Ou seja, de cada 100 pessoas que tentam, 1 ou 2 realmente chegam ao seu objetivo. E aí, o que a gente pode fazer para aumentar as suas chances? Procurar um especialista que vai avaliar o seu hábito de tabagismo e pensar em estratégias junto com você. Existe, por exemplo, reposição de nicotina, existe o uso de alguns medicamentos que diminuem a fissura, a vontade de fumar, existe a combinação entre reposição de nicotina e medicamentos que diminuem a vontade de fumar, entre outros recursos. Meditação, atividade física, estilo de vida mais saudável, tudo isso ajuda também. Mas seria importante que você conversasse com um especialista para aumentar a sua chances, tá bom? Boa sorte. Tá com alguma dúvida? Então escreve pro nosso Instagram, @JairoBauerOficial, ou ainda pro nosso site, doutorjairo.com.br. É isso aí. Você ouviu Fala Aí, com o Dr. Jairo Bauer. Fique agora com Fala Aí, com o Dr. Jairo Bauer. E olha só a dúvida da Cláudia. Doutor, pílula do dia seguinte atrasa ou antecipa a menstruação? Cláudia, vai depender muito da fase do ciclo que você está. Então vamos supor que você está na primeira fase do teu ciclo, antes da ovulação. Então você está numa fase proliferativa do seu endométrio, que é o revestimento interno do útero. Se você tomar a pílula do dia seguinte nessa fase, possivelmente você vai ter uma antecipação da data da sua menstruação. Do outro lado, se você toma a pílula do dia seguinte próxima ao dia da ovulação, a tendência é que a data da sua menstruação venha mais ou menos no dia esperado. Agora, se você tomou a pílula do dia seguinte na segunda fase do seu ciclo, depois da ovulação, o que pode acontecer é que essa dose mais elevada de hormônio vai provocar um atraso de alguns dias ou até de algumas semanas na data da sua menstruação. Na dúvida, liga para o seu ginecologista. Primeiro pergunta se você precisa mesmo tomar a pílula do dia seguinte e, se precisar, ele vai possivelmente te contar se vai ter um atraso ou uma antecipação ou se vai ficar na data certa. É isso aí. Tá com alguma dúvida? Então escreve pro nosso Instagram, @JairoBauerOficial, ou ainda pro nosso site, doutorjairo.com.br. É isso aí. Você ouviu Fala Aí, com o Dr. Jairo Bauer. Fique agora com Fala Aí, com o Dr. Jairo Bauer. E olha só a dúvida do
Cássio, doutor, quando que eu vou poder ir novamente num jogo de futebol com estádio cheio ou naqueles festivais de música eletrônica de final de semana inteiro? Eu não aguento mais essa vida. Cássio, acontece o seguinte, a gente está ainda, infelizmente, em plena pandemia, os números ainda são muito preocupantes, uma boa camada da população se descuidou, não está mais tomando as medidas necessárias e a vacina tem chegado num ritmo muito lento. Nesse ritmo que a gente está vacinando, a gente deve demorar quase um ano para conseguir cobrir a meta de 70% da população vacinada. E aí, a gente precisa ver o seguinte, será que depois de todo mundo vacinado a gente vai conseguir voltar para a vida normal como ela era antes? Pois é, Cássio, os especialistas estão apontando que possivelmente a gente vai poder voltar a sair mais, a encontrar amigos, mas os grandes eventos ainda são uma interrogação. A gente não sabe ainda o que vai acontecer com esses grandes eventos. No Reino Unido, por exemplo, eles imaginam que pode levar alguns anos para que as atividades de grande porte sejam retomadas. Portanto, paciência, calma, uso de máscara, medidas de isolamento, medidas de distanciamento social, enquanto todo mundo não está vacinado e depois de todo mundo vacinado, esperar as orientações mais adequadas, tá bom? É isso aí, boa sorte. Tá com alguma dúvida? Então escreve pro nosso Instagram, @JairoBauerOficial, ou ainda pro nosso site, doutorjairo.com.br. É isso aí. Você ouviu Fala aí com o Dr. Jairo Bauer.